Eu falei que ia voltar e eu voltei. Eu tô aqui de novo com vocês para falar o seguinte, vamos lá. A gente estava falando de átomos que formam moléculas. Moléculas formam compostos mais complexos que vão formar as organelas. Mitocôndria, tudo bem que a mitocôndria não foi formada, ela foi por uma endossimbiose, ela foi endocitada, segundo dita a biologia, e você vai ter que colocar isso aí na sua provinha, vamos falar isso mais pra frente, tá? Aí tem retículo endoplasmático, liso, rugoso, ribossomo, tem as lisossomo, tem complexo de Golgi, tem peroxissomos e por aí vai, tá? Beleza? E aí forma-se a célula. Até aqui eu tenho da origem atômica até ao término celular. Continuando ainda a teoria, continuando ainda aqui, aliás, os níveis de organização celulares, até chegar ao nível de organização orgânico, ou nível de organização que eu chamo de nível de organização individual, certo? Que vem de indivíduo, eu tenho células que formam tecidos. Tecidos formam órgãos, que formam sistemas ou aparelhos, o organismo indivíduo. Beleza, foi muito rápido. Olha a aulinha atrás, ou a antepenúltima dessa, certo? Que você vai ver lá que eu já falei. Agora, organismo ou indivíduo? Organismo se usa mais na citologia. Quando eu quero me referir a células formando tecidos que formam órgãos, e aí forma-se um organismo, que é o conjunto de aparelhos ou conjunto de sistemas, porque entre órgãos e organismo existe aqui sistemas ou aparelhos, certo? Eu uso mais o lado citológico da coisa, eu uso mais o lado fisiológico da coisa. Porém, na biologia, que usa mais o lado da ecologia, DVD, se está falando de bioquímica, de repente você parte para um nível de organização e você tem ecologia. O Enem vai te pedir isso. Ou nós mudamos, certo? Ou continuamos tendo notas baixas no Enem. A biologia é uma só, filhote. Em sala de aula, sim. Em sala de aula, eu dou aula, por exemplo, em salas regulares. Como eu já falei, eu dou aula por um projeto que é magnânimo, chamado Projeto Universidade para Todos, no Espírito Santo, que inclusive daí vem até o nome do programa Universidade para Todos, para quem não sabe, beleza? E dou aula também no grupo de discursivo avançado, que é o GDA, beleza? Do qual eu, de forma, vamos botar assim, bem simplista, eu digo a vocês que eu faço parte dessa equipe. Então assim, pena que o GDA presencial é só no Espírito Santo. Quem sabe algum dia a gente tenha GDA em outros estados, quem sabe com parceria com alguma instituição. Mas assim, a gente tem... O Enem é uma prova que ela é global. O Enem é uma prova que ela vai pedir a você a biologia como um todo. Em sala de aula você vê histologia, bioquímica e tal, como eu tenho feito aqui. Eu tenho tentado colocar citologia, bioquímica e por aí vai, certo? Porém, às vezes é necessário mesclar determinadas matérias. Por exemplo, em níveis de organização, quando você não saca que depois de organismo no indivíduo, que o indivíduo, que aí já entra no lado ecológico da coisa, tá vendo? Eu estou saindo da parte citológica e estou entrando para a parte ecológica. O indivíduo, certo? Beleza? Indivíduos de mesma espécie geram uma população. O que é uma população mesmo lá na ecologia, hein? Ou na biologia como um todo, ou no seu Enem, como você quer. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie que vivem em determinado ambiente. Por exemplo, população humana, população de baratas, população de formigas, população de tamanduás. Lembrei de tamanduá porque tamanduá já gosta de uma formiga. Ô bichinho para gostar de formiga. A barata eu não sei porque eu lembrei, talvez porque exista cerca de 200 milhões para cada ser humano, a cada geração.
E você tem população de pardais, população de papagaios, população de porco-espinho e por aí vai. Então eu tenho uma espécie de indivíduos de mesma espécie que formam uma população. E aí, quando eu passo a ter, o que na verdade existe, é muito difícil ter uma população isolada, num ambiente livre. No ambiente livre eu tenho geralmente uma comunidade, certo? Eu tirei o óculos e eu não estou enxergando você direito, mas você deve estar me enxergando. População é uma coisa mais, vamos dizer assim, quando eu isolo. Agora, quando eu tenho um ambiente, quando eu vou examinar um ambiente, geralmente eu vejo uma comunidade, certo? Então, comunidade é o conjunto de populações, beleza? Certo? Comunidade é o conjunto de populações. Por exemplo, agora, perto de você, deve ter, você pode não estar vendo, mas às vezes algum buraquinho está passando um formigueiro. Na tua rua, por exemplo, deve ter algum cupinzeiro. Nas árvores, por exemplo, deve ter pardais dormindo, beleza? Se você, dependendo de onde você mora, pode ter algumas lagartixazinhas. Então você tem várias populações convivendo no mesmo espaço. Aí eu vou chamar de comunidade. Comunidade eu levo em consideração somente o que eu chamo de fator biótico, ou seja, o que tem vida, beleza? Quando eu tenho um conjunto de comunidades, eu passo a ter ecossistemas. Então eu tenho aqui um ecossistema. Grava. Ecossistema. Beleza? DVD, eu já ouvi falar a palavra bioma. Bioma é quando é um ecossistema bem definido. Por exemplo, a floresta amazônica é um ecossistema único no planeta. Ela é uma floresta tropical, certo? Ela é uma floresta de linha equatorial, tropical, mas ela tem chuvas, períodos de chuvas que são praticamente diários, e intensidade de chuva que é só dela. Ela tem determinada vegetação que é só dela. Ela tem determinada forma, determinada quantidade de calor emanado que é só dela. Então ela é um bioma. A partir do momento que eu tenho florestas equatoriais, sim, são ecossistemas. A floresta amazônica, por sua vez, é um bioma, certo? Desertos. Tem vários desertos pelo planeta. O deserto, por exemplo, de Atacama, certo? Ele tem características que são somente daquele deserto. Ou seja, o deserto do Atacama é um bioma, beleza? Então tá, e o conjunto de ecossistema do planeta, eu tenho aqui a biosfera. Como o nome já diz, biovida, esfera da vida. Qual que é a nossa biosfera? Fala. Eu já, mesmo vindo de outro planeta, já me sinto do planeta de vocês. Não é não, Teobaldo? Então, olha só, eu me sinto sendo do planeta de vocês. Então assim, biosfera é o que? É o conjunto de todos os ecossistemas, todos os biomas daquele conjuntinho que a gente chama de Terra e que forma a nossa biosfera. Marte é uma biosfera? Sim. Se tiver vida lá, ela é chamada de bio, e aí teria chamada ela uma esfera de vida. Seria uma biosfera. Até então, onde o ser humano se sabe, a única biosfera com vida atualmente é o planeta Terra. A nossa biosfera é a Terra. Aí o conjunto de biosferas vai se formar uma via, certo? A gente chama a nossa via de Via Láctea. E daí você vai ter galáxias e por aí vai, mas daí já parte. Até a biosfera tá de bom tamanho. Mas lembra que biosfera não... biosfera é Terra, não. Biosfera, um exemplo de biosfera é a Terra. Certo? Beleza? E estamos nessa.